A internet é muito parecida com a vida real. Se você não souber que caminho quer fazer, há grandes chances de acabar em uma viela escura na hora errada. Mas é sempre bom lembrar que a internet não é apenas um monte de vielas escuras interligadas por algumas redes sociais e playlists de música indie. Então, as chances de esbarrar em algo que a gente não gostaria de ver é muito maior. Tudo bem, tem um lado relativo nisso. O que pode ser ofensivo para você pode não ser para mim. O que pode ser nojento para você pode ser ainda mais nojento para mim. A internet tem de tudo. E é só com o tempo que a gente aprende a separar os vídeos de gatinhos do conteúdo que a gente não quer ver. Pensando nisso, reunimos aqui alguns dos locais mais assustadores da internet para te evitar o transtorno de ficar perturbado por acidente, por assim dizer. Aqui, nós vamos adiantar o processo e te traumatizar de uma só vez com esses 7 endereços. Meu nome é Antônio Bocco e nós seremos o seu guia por essas vielas escuras. Bem-vindos ao Fatos Desconhecidos. Número 1. Plane Crash Info. É estranho, mas pode acontecer de um site assustador não ter a intenção de assustar ninguém. Ele pode só querer informar as pessoas, agregar dados que podem ser úteis ou curiosos para alguém. Mas quando esses dados incluem acidentes violentos, é um pouco normal que o site seja visto com um pouco de desconfiança. Esse é o caso do Plane Crash Info, que existe desde 1997 e compila o máximo possível de detalhes disponíveis sobre desastres aéreos, incluindo transcrições das últimas palavras de alguns deles. Se você sempre quis saber o que as pessoas realmente falam na hora que um avião cai, essa é a sua chance. Além disso, você pode encontrar fotos, estatísticas, mapas de recorrência de acidentes e até uma lista com os 100 mais fatais. Não é o tipo de site interessante para se visitar antes das férias na Disney. Pode ter certeza disso. Número 2. Death Row Information. Bem, parece que nem os órgãos públicos estão livres disso. Ainda no assunto de últimas palavras, o Departamento de Justiça do Estado do Texas mantém um site com estatísticas, curiosidades e outros dados sobre tudo que envolve o mundo de quem está condenado à morte. Entre as informações que você menos gostaria de ver estão uma agenda com as próximas execuções do Estado, a lista de testemunhas de cada julgamento e as últimas palavras dos executados. Entre orações, agradecimentos e confissões, há até mensagens que agradecem o tratamento recebido na prisão e muitos que dizem ser inocentes. Mas pode ficar tranquilo, o site não tem nenhuma imagem violenta ou imprópria. Dos locais nessa lista, esse é um dos menos perigosos para o seu bem-estar. Número 3. Best Gore. Com o sugestivo subtítulo Protegendo o Público dos Lugares Seguros da Internet, o Best Gore é um dos sites mais famosos quando o assunto é perturbar o visitante. Ele existe desde 2008 e compila vídeos, fotos e notícias relacionadas com todo tipo de violência, suicídios, torturas, assassinatos, acidentes e mutilações, brigando por espaço e visualizações do público. O site é tão polêmico que seu dono, o canadense Mark Marek, foi preso em 2012 ao transmitir um vídeo chamado One Lunatic, One Ice Pick, ou, em português, um lunático e um picador de gelo, em que um homem desmembrava um corpo morto. Além do vídeo ter ajudado as autoridades a identificar tanto a vítima quanto o assassino, ele também rendeu uma condenação de corrupção dos valores morais, que está prevista na Lei de Obscenidade do Canadá. Mesmo assim, esse caso só ajudou a trazer ainda mais fama para o trabalho sujo de Mark. O site continua no ar, gerido em conjunto por ele e alguns colaboradores, e segue sendo um dos mais visitados no gênero Shock Site. Número 4. White Enamel.
Nossa próxima parada é um misto de videogame, filme e muitos distúrbios. É possível dizer que White Enamel é como uma jornada autoguiada em que você anda pelos corredores de um hospital psiquiátrico abandonado e aprende um pouco sobre as histórias do lugar. Ou, em outras palavras, é perturbado pelas experiências assustadoras que acontecem ali. Um dos episódios mais brutais, por exemplo, fala sobre como, em janeiro de 1911, mais de 100 pacientes morreram de frio após 2 aquecedores quebrarem durante um inverno rigoroso. Por mais que seja uma localidade fictícia, a ambientação e as histórias sobre o hospício são bem convincentes, especialmente se você estiver usando fones de ouvido. Esse me fez lembrar um clássico do terror inglês fantástico que narra exatamente a mesma história. Número 5. This is Carrie. De início, o site parece apenas uma mistura de sex shop com loja de roupas femininas, mas seu subtítulo diz um site para entusiastas de máscaras femininas desde 1996, o que não é o slogan mais comum para qualquer loja. Esse é mais um caso de sites que não querem ser assustadores, mas infelizmente são, e muito. Aqui, o terror involuntário fica por conta dos produtos-chave do site, as tais máscaras femininas que se esforçam muito para irem além de um manequim maquiado. Sabe aquele medo comum que as pessoas têm de manequins andando por conta própria? Pois bem, é mais ou menos isso que alguém usando uma dessas máscaras parece. Mas isso não impede o dono do site, que se auto-intitula Carrie, de exibir suas criações no melhor manequim possível, ele mesmo. Em sua biografia, ele diz que é um crossdresser de 50 anos que adora usar roupas de lycra, salto alto e perucas, sem contar, claro, as tais máscaras de látex. Há fotos dos mais diferentes figurinos que ele produz, que vão de personagens como Mulher-Aranha, Mística e Batgirl, até mulheres criadas pela própria Carrie, como Jessica e Susan. Ainda, segundo o site, suas personagens já marcaram presença em vários eventos, como festas e convenções, como a Comic Con de San Diego. Pois é, Carrie é uma fã assumida de cultura nerd e ficção científica. Temos que admitir que é um trabalho que exige muito tempo e dedicação, mas alguém vestido com uma máscara de silicone não é exatamente o que você espera encontrar em uma rua deserta, por exemplo. Eu não gostaria. Número 6, Ed Aram. Em uma época em que o YouTube estava engatinhando e os vídeos ainda se distribuíam de forma orgânica, um senhor começou a fazer alguns uploads diferentes. De 2006 a 2009, um homem que se auto-intitulava Ed Aram aparecia dublando músicas como Pretty Woman, Chiquitita Bacana, em vídeos que acabaram se tornando sucesso na internet. Seu canal funcionava mais como um programa de variedades, tendo momentos em que ele aparecia filmando pássaros e outro em que ele discutia assuntos um pouco mais sérios, como vício em cigarros ou a história do rádio. Mas, como você já sabe, a internet não perdoa. E após algum tempo, Ed Aram foi identificado como Edward Muscari, um antigo apresentador de televisão da região do Kansas que havia sido condenado por abuso sexual de um garoto de 14 anos em 1986. Foi aí que sua breve carreira de youtuber foi interrompida pela lei da Carolina do Sul, que proíbe que alguém com histórico de crimes de origens sexuais tenha computadores. Um amigo dele ainda seguiu postando no canal por algum tempo, mas isso foi considerado uma tentativa de burlar a lei. Ed Aram foi condenado a 5 anos de prisão logo depois desse episódio, falecendo em janeiro de 2012. O canal, no entanto, ainda existe, mas agora possui uma atmosfera estranha e até agridoce, por assim dizer. Número 7, Ashima Island. A ilha de Ashima fica na costa japonesa e é uma das 505 ilhas inabitadas da província de Nagasaki, no Japão. Em 2013, ela ganhou um site só dela, mostrando algumas paisagens e construções do local.
Mas como assim, construções? A ilha não é inabitada? Sim, ela é, mas não quer dizer que ela tenha sido assim sempre. Desde 1887, a ilha de Ashima foi usada como base de extração de carvão pelo governo japonês, sendo considerado um dos maiores símbolos da rápida industrialização do país. No entanto, com a substituição do carvão pelo petróleo como combustível e gerador de energia, minas por todo o Japão foram fechadas. E com Ashima não foi diferente. Ela foi evacuada em abril de 1974, deixando para trás o abandono em forma de prédios vazios e pertences deixados pelas pessoas. Mas o passado da ilha também traz consigo uma herança complicada. Durante a Segunda Guerra Mundial, grande parte dos trabalhadores nas minas de carvão eram prisioneiros chineses e coreanos, vivendo em condições precárias e recebendo um tratamento análogo à escravidão. É estimado que mais de 1.300 pessoas morreram de desnutrição, exaustão ou acidentes causados pelos mais diferentes tipos de negligências. As fotos do site de Ashima se tornam ainda mais perturbadoras ao pensar nos terrores que tantas pessoas passaram por ali. Há lugares como a escadaria para o inferno, que é cercada de escombros e leva a um templo, e a própria mina de carvão, que abrigou grande parte da violência da guerra. Entre por sua conta e risco. É claro que esses são só alguns dos sites perturbadores que você pode encontrar por aí, mas só de saber que locais assim existem nos fazem pensar um pouco sobre o que está à solta e ninguém sabe. Pelo menos por enquanto. E aqui terminamos o nosso tour virtual de horrores de hoje. E aí, você vai encarar algum desses sites hoje à noite? Conhece outros sites tão ou mais assustadores do que esses? Não deixe de comentar aqui embaixo. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau!